coisa a ter clareza é que a corrupção não é uma fatalidade. A corrupção é uma escolha que uma sociedade faz às vezes até meio inconsciente, mas que no caso da sociedade brasileira não tem mais razão, não existe mais uma razão cultural para que continue havendo essa corrupção na escala que a gente tem. Ela acontece dessa forma porque há uma conivência das autoridades, há uma conivência das instituições, ou seja, é uma escolha, as pessoas sabem o que estão fazendo. Não se trata de um tempo medieval em que havia a indiferenciação entre o público e o privado. Hoje as pessoas sabem muito bem o que é público, o que é privado e fazem porque se sentem amparadas pela impunidade. Bom, então o argumento que foi usado recentemente pelo presidente Lula de que corrupção não tem jeito, é assim mesmo, o Brasil sempre foi assim, isso é uma aberração. Não é uma aberração porque é dizer, eu sei que existe, eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Então é uma escolha, não é uma fatalidade. E o que há também no discurso político e como forma de proteção das pessoas que querem ser coniventes com esse tipo de coisa, é que quando um governo como o da Dilma iniciou uma série de medidas visando enfim, a depor, a questionar o procedimento de certos ministros, aí vem uma certa reação de que isso é um moralismo, de que isso é um falso moralismo, de que isso é udenismo. Ou seja, quem está atingido por estas medidas enfim, por essas medidas de punição, de clareza, de bons procedimentos, alegam dizendo que isso, reagindo como se isso fosse uma perseguição moralista. Mais uma vez, isso é uma atitude que é pensada, não é algo que a gente não controla. Controla-se muito bem, sabe-se quem corrompe, sabe-se quem é corrompido, sabe-se quem deve punir, sabe-se quem deve ser punido. O que falta? Falta a gente ter controles maiores sobre as instituições, falta as instituições de controle serem mais ativadas e serem mais cobradas. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Nós continuamos com essa escala de corrupção hoje porque nós fizemos essa escolha de fazer vista grossa, de botar um tapa-olhos e ir em frente, porque é assim que as coisas funcionaram até certo tempo e acha-se que para que mudar? E no entanto, quer dizer, o custo disso para o Brasil, o custo disso para a sociedade, eu não falo nem em custo econômico, não, eu falo no custo moral da corrupção. Como educar filhos numa sociedade que algumas instituições te pedem para dar propina? Como você educa um filho dizendo, olha, você tem que ser correto, agir da forma legal, da forma honesta? Então não é uma ferida política a corrupção, é uma ferida para a própria sociedade, para a formação do caráter das novas gerações. E eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Se a gente quiser, a gente muda. E quando eu digo a gente quer, eu falo particularmente da elite política, da elite do judiciário, da elite administrativa, porque o exemplo vem de cima. Em qualquer lugar, em qualquer tempo do mundo, o exemplo vem de cima. Então, se houver uma ação mais firme das elites, do andar de cima em relação a isso, as coisas mudam. É porque não tem havido interesse em relação a isso.
Eu não creio que a gente necessite de muito mais leis, reformas, para fazer com que o país seja menos corrupto. Eu acho que se a gente conseguisse aplicar a lei que nós temos, se a gente conseguisse levar a sério as regras que a gente já tem, nossa, a gente teria avançado muito. Isso é um recurso também que se usa muito ao lado da herança cultural, esse recurso, porque a lei não ajuda, porque a gente precisa de uma reforma, enfim, são argumentos protelatórios e uma certa mania de empurrar o assunto para frente, dizendo precisamos de uma nova lei. Quer dizer, o Brasil vive num emaranhado de leis. Alguém já calculou que a gente tem uma média de uma lei por dia, se a gente calcular os poderes, os 3 níveis da federação. Não sei se a gente precisa de tantas mais, de muitas leis a mais. Eu creio que a gente precisa cumprir o que existe e já seria de bom tamanho para a gente começar a ter uma sociedade mais afeita aos bons costumes, do humanismo, da clareza, da transparência e do respeito ao que é público, do respeito às pessoas. Os protestos de rua contra a corrupção, eles não foram bem sucedidos, foram protestos muito tímidos. Se a gente olhar do ponto de vista da participação, foi um fracasso. Foram protestos que não mobilizaram a opinião pública. No entanto, se a gente considerar que esses protestos foram feitos sem apoio de um deputado, de um partido, de um governo, que isso foi de um sindicato, enfim, que esses protestos, até de caso pensado, até por uma opção bastante legítima, foram feitos por redes sociais, por movimentos sociais, o fato de eles terem sido organizados, terem sido combinados, reunir 1000 pessoas aqui, 3000 ali, isso já é um sinal de que a corrupção está incomodando. A corrupção incomoda e as pessoas que querem combater a corrupção, elas não se sentem à vontade de ter ao seu lado as instituições. Quer dizer, e porque não tem ao seu lado as instituições, os sindicatos, os partidos, enfim, o governo, o movimento, claro, ele fica mais frágil porque ele tem menos canais de apoio, né? Por outro lado, também, a gente tem que levar em conta o seguinte: alguns valores da sociedade brasileira não são muito fortes. A gente não tem um valor muito forte em relação aos direitos humanos, por exemplo. A gente convive com as crianças na calçada, com as cracolândias, com as prisões lotadas, e a gente acha que, enfim, não tem que cuidar de bandido e... Não há, a gente não tem uma cultura de direitos humanos mais afinada, mais aprimorada, pelo contrário. Assim como a gente não tem uma cultura anticorrupção muito forte. Mas qual é o meu ponto? Meu ponto, mais uma vez, é que se a sociedade não tem isso como valores do seu cotidiano, os homens públicos, as figuras públicas, as instituições que cuidam do interesse público têm que ter, porque isso é parte da Constituição, isso é parte da lei, isso é parte do nosso pacto de governo. Quem tem que zelar por isso, quem tem que ter isso claro o tempo todo, são as instituições públicas. A gente não tem que jogar para as pessoas a responsabilidade pelas atitudes pífias que as nossas autoridades têm. As pessoas no dia a dia já fazem muitas coisas, pegam ônibus lotados, ficam horas no trânsito, tem que pagar suas contas, cuidar do filho, levar o filho da escola, e além disso ainda tem que organizar manifestação, enfim.
vamos com mais calma, quer dizer, há uma divisão social do trabalho, há uma divisão política do trabalho e certos valores, certos princípios, eles têm que ser zelados, porque inclusive é pago para isso, é pago para cuidar do interesse público. As instituições, o judiciário, o legislativo, o executivo, eles são eleitos e são remunerados e bem remunerados para cuidar do interesse público. Então a gente tem que ter claro que se não há essa cultura na sociedade, né, de uma maior indignação em relação a direitos humanos e a corrupção, de outro lado também, as nossas autoridades, elas navegam nisso, né, muito à vontade e não dão um exemplo de mudar. Quer dizer, a cultura se muda assim. Quer dizer, a cultura não é uma fatalidade inexorável, então é assim, sempre será assim. A gente muda hábitos, e ainda mais tratando-se de coisas que afetam tanto a vida das pessoas, direto ou indiretamente. Esses dois assuntos, eles afetam muito a vida da gente, porque é o seu patrimônio, é o seu ir e vir, né? Você tem que dar propina, tem que ir para o processo andar na justiça, para o carro, enfim, para qualquer primeiro carro, os Detrans, vira e mexe, a gente tem escândalos, enfim. É claro que o cidadão vai gostar de viver numa sociedade que ele precisa pagar menos pelo que ele tem direito e principalmente pagar menos quando esse dinheiro é um dinheiro por fora, não é? Se faz isso porque as instituições cobram, porque os homens de farda, porque os homens de toga, porque os homens que têm mandato procedem assim. No combate à corrupção, o papel da sociedade é fundamental. Não a sociedade do ponto de vista do comportamento isolado das pessoas, pensar a sociedade como voluntarismo apenas. A gente tem que pensar também que as ações organizadas são importantes, as ações organizadas pela internet e as ações organizadas em instituições sociais, algumas instituições empresariais, algumas instituições de professores, o Instituto Milênio, por exemplo. É importante que essas instituições e a imprensa, quer dizer, veiculem esse mal-estar, veiculem a preocupação de alguns setores pensantes, veiculem os questionamentos, que a gente comece a formar consciências. O Brasil formou com muito sucesso a consciência de que a democracia era melhor que a ditadura, num determinado momento, que era importante a gente vencer a ditadura. Quer dizer, embora a gente não tenha valores democráticos também muito sólidos no Brasil entre a população, mas já há uma certa convergência entre nas instituições de que a democracia é a melhor forma de governo. E da mesma forma a gente pode criar outros conceitos, mas para isso a gente tem que ter apoio da sociedade e de instituições da sociedade civil, fundamental, e da imprensa. A alma da democracia é uma imprensa livre. E esse é o começo da conversa. Quer dizer, é uma imprensa livre e a liberdade de manifestação e a liberdade dos grupos se organizarem para defenderem suas opiniões, para formarem opiniões, enfim. É nesse embate de opiniões que a gente vai fazendo novas descobertas e que é possível avançar. Quer dizer, aquela frase célebre, né, muito antiga, mas ela é muito verdadeira. Da discussão nasce a luz. Quer dizer, é do debate que a gente consegue ver ângulos novos de problemas que nos afetam.